Bom, então vou começar a gravar agora, tá? Já vou compartilhar a tela, vou colocar nas atividades. Caderno de atividades ou apostila? Apostila. Primeiro apostila, depois caderno de atividades. Página 12 da apostila. Eu treinar mais, eu trabalhar com os dois lados do meu cérebro ao mesmo tempo. Tá um pouquinho complicado, mas eu acho que eu chego lá. A gente já fez essa atividade aqui? Organize as ideias? Não. Não, né? Vamos fazer então essa atividade aqui da página 8? Você levantou a mão, Larissa? Pode falar. Então vamos lá. Lamarck é considerado o primeiro naturalista a divulgar as ideias sobre a evolução dos seres vivos. Ah, tudo bem, Larissa, sem problemas. Mas se tiver alguma dúvida, pode chamar, tá bom? Então, Lamarck é considerado o primeiro naturalista a divulgar as ideias sobre a evolução dos seres vivos. No entanto, suas explicações tinham algumas lacunas e equívocos que foram esclarecidos posteriormente nos trabalhos de Darwin. Mark L. nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Lamarck e D. nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Darwin. Então, as condições do meio ambiente fazem com que seres vivos desenvolvam transformações em seu corpo para sobreviver e as transmitam aos descendentes, né? Então, isso era a ideia de Lamarck. A gente sabe que o ambiente, ele realmente influi, né? Ele faz uma pressão sobre o indivíduo, o que acaba ocorrendo o que Darwin falou sobre a seleção natural, pela pressão aí do ambiente. Os seres vivos não são todos idênticos e podem apresentar variações que são selecionadas pelas condições do ambiente, sobrevivendo os indivíduos que apresentam características mais favoráveis, que é o que eu falei para vocês na outra aula, em relação às girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto, né? Então, segundo a teoria de Darwin, acredita-se que tinha as duas girafas, de pescoço longo e de pescoço curto. A de pescoço curto, né, não conseguiu alimento, morreu de fome. E as girafas de pescoço longo permaneceram porque estavam mais adaptadas e tinham melhores condições de conseguir alimento, né? Que elas se alimentam lá no topo das árvores. O uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que novas características se desenvolvam em um ser vivo. Se a gente for pensar nisso, a gente pode dizer que não está totalmente errado, mas não está bem explicado como isso acontece, como isso funciona. Por exemplo, vocês já ouviram falar do apêndice? O apêndice é um órgãozinho pequenininho, assim, ó. Parece uma virgulazinha, pequenininho. Qual é a função do apêndice? Quando a gente vivia lá na pré-história, que a gente comia raízes, que a gente comia os matinhos comestíveis, sem cozimento, o apêndice, ele tinha a sua função digestiva, né, de quebra da celulose, exatamente
como o rumen na vaca, né? No cavalo, na lhama, né? Esses animais que são herbívoros, que se alimentam de folhas, né? Que se alimentam aí de capim, eles, para quebrar a celulose, eles ingerem, morde, né? Mastiga e engole. Essa primeira mastigada vai para esse rumen, onde vai sofrer ação bacteriana, vai sofrer ação de ácidos que tem ali, e vai quebrar a celulose. Né? Dessa forma, eles conseguem obter os nutrientes necessários da planta, ok? No nosso caso, o apêndice tinha a mesma função. A partir do momento que a gente descobriu o fogo, a gente começou a aprender a cozinhar, a fazer comida, né? A gente já não tinha mais tanta necessidade do apêndice. Então, o que aconteceu? Ele ainda existe, só que ele perdeu a sua função. A gente não tem mais a necessidade do apêndice para quebrar a celulose, certo? Então, seria aqui uso e desuso, né? Até seria, só que tem que ter uma explicação melhor, que é o que vai acontecer aí na questão da genética, né? Na questão da seleção natural, ok? E o apêndice hoje, qual é a função dele? Causar apendicite. Você pode passar a vida inteira e não acontecer nada, como você também pode aí ter apendicite, que é a inflamação, né, a infecção do apêndice, e aí você resolve o problema com o método cirúrgico, é o único jeito. Fez a cirurgia, tirou o apêndice, nunca mais vai ter problema, ok? Outra coisa que nós poderíamos observar aí, de uso e desuso, né? O cóccix. Quando você vai olhar no esqueletinho, você vai ver que lá no final da coluna tem 3 ou 4 ossinhos que vão formar o cóccix. O cóccix, ele é o vestígio de uma cauda, tá? Então, talvez lá nos nossos antepassados, né, pode ser que a gente tenha tido aí um pedacinho de cauda, por exemplo, os hominídeos que viviam sobre as árvores, né, para que eles pudessem manter o equilíbrio. Embora os fósseis que foram encontrados, né, daquele período, já não tem a cauda, mas tem o cóccix, né? Então, segundo o reino animal, o cóccix seria aí a porção final aí, de onde começaria a cauda. Se você for olhar num cachorro, no gato, eles também têm esses mesmos ossinhos. O que nos diferencia é que eles ainda têm cauda para equilíbrio e nós não precisamos mais da cauda para se equilibrar. Os seres vivos compartilham ancestrais comuns, né? Então, conceito aí de Darwin, ok? Por exemplo, nós compartilhamos o mesmo ancestral que, por exemplo, a girafa, o urso, o gato, o cachorro e a baleia. Você fala, tá zoando, professora? Verdade. Por quê? Todos nós fazemos parte do mesmo grupo, os mamíferos, ok? Embora a gente pertença a outros grupos, porque aí depois aí tem, se não me engano, acho que é a classe, aí vai separando, vai dividindo, ok? E aí a gente vai entrando aí em outros grupos de animais até chegar na nossa espécie, que é Homo sapiens, tá? Porém, nós estamos dentro do gênero Homo, onde existia lá na pré-história outras espécies de Homo, né? Tinha o Homo habilis, o Homo erectus, tinha o Homo neanderthalensis, o Homo africanus, né? Então, porque eles possuíam características diferentes das nossas características, tá? Embora semelhantes, mas não eram a mesma espécie, ok? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Por enquanto não. Não? Tá tranquilo? Ok. Tá.
Aqui na página, deixa eu ver que página é essa? Página 11, tem esse experimento aqui, Fazendo Ciência. Eu gostaria que vocês fizessem um vídeo, tá? De vocês utilizando essas ferramentas aqui, não precisa ser todas as ferramentas, mas o que vocês tiverem em casa, tiver um prendedor de roupa, esse daqui que é aquele de prender papel, né? Ou pode ser esse outro modelo, pinça, tesoura, pregador de macarrão, né? De salada, chave de alicate, né? E vocês vão pegar alguns materiais diferentes, não precisam ser exatamente esses. Aqui a gente tem milho de pipoca, macarrão, arroz e marshmallow, né? Então, sei lá, você pode pegar, ter em casa macarrão, arroz, sei lá, um chocolate, né? Bombom. Pode ser, né? E aí você vai gravar um vídeo de vocês utilizando essas ferramentas para coletar esses materiais. Então, vocês têm que ter aí, ó, 4 materiais diferentes. Podem fazer com 3, tá? 3 já tá bom. Então, vocês vão utilizar um grande, um médio e um pequeno, tá? Então, o arroz que é pequenininho, todo mundo tem. Macarrão desse fuzile. Se não tiver desse fuzile, vê outra coisa que você tiver em casa, que pode ser mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E um grão que fica entre o tamanho do arroz e do macarrão, que pode ser a pipoca, pode ser o grão do feijão, tá bom? Se tiver soja, pode ser a soja, não tem problema. E aí vocês tentam utilizar esses materiais aqui para pegar. Então, no vídeo, vocês vão mostrar que vocês fazendo esse experimento, tá? E vão falar aí da conclusão de vocês, tá? Que é esse daqui, ó. O pegador que estava com você representa o bico de um pássaro. Em quais das situações você conseguiu pegar uma maior quantidade de alimentos? Considerando que o tipo de alimento representa um ambiente, você sobreviveria melhor em qual deles? Então, você vai fazer o experimento, você vai falar, olha, com esse tipo de bico, eu conseguiria sobreviver melhor em uma região que tivesse o arroz. Eu conseguiria viver melhor com esse bico, eu conseguiria viver numa região melhor que tivesse aí o macarrão, tá? E como a atividade que você realizou está relacionada à ideia de seleção natural. E aí vocês vão dar aí uma pequena explicação sobre essas duas perguntinhas, tá bom? Então, isso daí fica de lição de casa. Para quando que é isso? Vou dar uma semana de prazo, ó, uma semana não, mais. Para sexta-feira da semana que vem, dia 23, certo? Então, vídeo, Fazendo Ciência, página 11, para o dia 23/10/2020, ok? Agora vamos às atividades da página 12. Olha só o que eu falei da origem, né? Então, seres humanos, chimpanzé, gorila, orangotango, gibões, todos nós pertencemos aí à mesma família, né? Família aí primata. Então, todos nós somos primatas, né? E depois vai tendo as divisões, mesmo dentro da família aí, dos nossos irmãozinhos aí, dos macacos, né? Você pode ver que tem espécies diferentes entre eles. Fora aquelas que a gente já viu no zoológico também, né? Tem o macaco prego, tem o mico-leão dourado, tem o sagui, né? Tem o macaco-aranha. Então, são outras espécies ainda dentro dessa classificação aqui. Explique o que caracteriza processos evolutivos nos seres vivos, né? Então, são as transformações e as adaptações
que a gente vai fazendo para sobreviver dentro de um ambiente, tá? Lamarck, quando foi falar sobre isso, sobre essas transformações e adaptações, ele falou aí da questão da lei de uso e desuso, porque ele não conseguia explicar melhor aquilo que ele estava observando, né? Quando veio Darwin, estudou aquilo que ele disse e ele conseguiu melhorar e explicar melhor, porque ele tinha um vocabulário melhor, já tinha outros estudos, e ele conseguiu explicar melhor aquilo que o Lamarck estava falando, né? Então, as transformações e adaptações, né, que são influenciadas aí pelo ambiente, elas não vão acontecer do dia para a noite. Pode levar aí milhares de anos para ocorrer, ok? Leia atentamente o texto a seguir. Alguém será que podia fazer essa gentileza e ler para mim esse texto pequenininho, por favor? Posso ler? Claro. Espécies animais que vivem em cavernas têm seus olhos atrofiados e não enxergam. Como vivem em um ambiente escuro e seus olhos não são utilizados, eles perderam a função no decorrer do tempo. Bom, eu estava com O texto saudade de ouvir a leitura de vocês. Muito obrigada, Bruno. O texto acima se relaciona com quais das ideias de Lamarck sobre a evolução dos seres vivos? Justifique sua resposta. Então, está aí relacionado com a lei de uso e desuso, né? Não precisava nem de ler aqui a resposta. Por quê? Os peixes normalmente têm os olhos, eles enxergam, né? A função dos olhos é enxergar. Agora, para um peixe que vive em uma caverna que é totalmente escuro, qual é a função dos olhos? Nenhuma, né? Então, o que vai acontecer aí nos milhares de gerações, né? Pode acontecer deles começarem a nascer com cegos, né? Primeiro com baixa visão, depois cegos, até que vai nascer aqueles peixes que não têm olhos, né? Ele vai ter no lugar dos olhos uma estrutura, né? Que vai auxiliar na percepção, né? De onde está a parede, de onde está a sua presa, que para ele vai ser muito mais funcional do que um olho que não vai ajudar ele em nada, tá? Então, segundo a lei de uso e desuso, né? Refere-se então à lei de uso e desuso, em que um órgão de um ser vivo atrofia quando não é utilizado. Essa característica passa de uma geração a outra. Mas a gente sabe que essa é uma mudança que acontece rapidamente, ela vai acontecer aí ao longo de milhares de gerações. Pode ser que nasça, como eu falei, né? Nasce aí peixinhos aí que nasce cego, com baixa visão, aí dentre esses vai nascer aqueles que não têm os olhos, ou que, né, porque não precisa, né? E então ele vai desenvolver outros sentidos. Cadê a minha foto da topeira aqui? Não saiu. Leia o texto e responda às questões propostas. Outro aluno poderia, por gentileza, ler essa parte aqui do texto, por favor? Não precisa ser todos, tá? Só um, já fico feliz. Se vocês não se escolherem, eu vou escolher vocês. Igual eu faço na sala de aula. Porque aqui nós estamos em aula, nós não estamos no bate-papo. Vinícius, por favor, leia para a gente.
Segundo Lamarck, muitas vezes animais e plantas precisavam lidar com mudanças em seus ambientes e o faziam ajustando seus hábitos. Esses novos hábitos, por sua vez, produziram modificações físicas que eram passadas para a prole. Pássaros que avistavam uma presa em lagos esticavam suas garras ao atingir a superfície da água e assim vieram a desenvolver membranas entre elas e se tornaram patos. Toupeiras, após começar a viver no subsolo, pararam de usar a visão, por isso, ao longo de várias gerações, seus olhos ficaram pequenos e frágeis. Muito obrigada, Vinícius. Então, vamos ver aí Então, grife no texto os exemplos referentes à lei do uso e desuso, defendida por Lamarck, e escreva como ela explica a evolução dos seres vivos, né? Então, tá aqui, né, já grifado, onde está em essa parte. Como é que a gente vai escrever a explicação, né, dessa evolução? Como é que ele explicava isso? Como é que ele falava isso? Então, ele acreditava que se o animal tivesse vivendo num ambiente onde aquela determinada característica não era útil para ele, né? Então ele ia parar de usar aquela característica. E conforme ele ia parando de utilizar aquela característica, os descendentes iam nascendo, isso ia passando para as gerações, e os descendentes iam nascendo sem aquela característica, né? Que essa é a lei da herança dos caracteres adquiridos, lembram? Então, no caso aqui, ó, pássaros que avistavam uma presa em lagos esticavam suas garras ao atingir a superfície da água, né? Então, ele acredita que um pássaro que tinha uma garra pequena, de tanto ele forçar para conseguir pegar a sua presa na água, ele acabou desenvolvendo garras maiores. Isso, ele acabou se tornando o quê? A águia. Então, um passarinho, né, um pardalzinho, acabou se transformando numa águia. Era isso que ele queria dizer, né? Que com o passar do tempo ele foi se modificando. E aqui, né? E assim vieram a desenvolver membranas entre elas e se tornaram patos. Né? Então, olha só, eu dei outra característica, né? Pegava ali na águia, virou águia, mas ele diz que não, virou pato. Então, esses pássaros viviam onde? Já vivia no lago? Não, ele vivia no ar, né? Voava. E aí, para ele pousar na água, ele não conseguia, né? Então, ele pegava a sua presa e tinha que comer em outro lugar. Tem muitos pássaros que ainda fazem isso. Pega a sua presa e vai comer em outro lugar, né? Por exemplo, os albatroz. Eles não são patos, são aves marinhas. Ele pega a presa e leva para comer na praia. E aí, o que aconteceu, né? Foi desenvolvendo a membrana interdigital, que é a membrana entre os dedos, né? E conseguia nadar e conseguiu se alimentar. Isso, é a partir desse trecho, Ana. Né? E as toupeiras, né? Que começaram, né? Que tinham olhos, viviam na superfície, começaram a encontrar abrigo, alimento, proteção debaixo da terra, e aí acabou desenvolvendo todas as características para poder viver debaixo da terra, né? Então, tiveram a diminuição da visão, tiveram aí modificações do focinho para conseguir saber para onde estava indo, né? Desenvolveram as garras para poder cavar. Então, são características aí que ele fala, preciso da garra? Então, preciso da garra para cavar. Preciso do olho? Não, então vou perder o olho. Então, essas as características aí da lei de uso e desuso e da lei da herança de caractere adquirido. Então, ele adquiriu aquele caractere, ele vai passar para os seus familiares. Então, como Lamarck explicava a diversidade de seres vivos, considerando a lei de uso e desuso, né? Que os animais iam se dividindo, iam se transformando
de acordo com as necessidades para sobreviver no ambiente, né? Como os peixes da caverna. O peixe da caverna não precisa de olho. Então, o seu olho perde a função, né? Ele vai desenvolver outros caracteres para que ele consiga viver naquele ambiente. Né? Aqui a ave que virou pato, né? Ele precisava da membrana para poder viver na água. Então, ele foi se modificando e se transformando. Então, olha só, nesse aqui do pássaro, tanto eu falei daquele que ficou com a garra mais comprida para conseguir pegar e agarrar com rapidez, então se transformou na águia, e teve aquele que desenvolveu a membrana interdigital e virou pato. Então, olha só, de um ancestral eu tive 2. Só que ele não conseguia explicar essa questão da ancestralidade, tá? Considerando as ideias de Darwin, como poderia ser explicado o fato de as toupeiras terem olhos pequenos e frágeis? A gente explicaria aí como Lamarck, a partir da lei de uso e desuso? Não. A gente explicaria a partir da seleção natural. A gente tem a toupeira, que tem os olhos normais, tem as toupeiras, que têm os olhos pequenos, só que as toupeiras de olhos normais que viviam na superfície acabaram se tornando presas fáceis dos outros animais, dos predadores, e por isso acabaram sendo eliminadas. E ficaram quem? Aquelas que conseguiam ficar debaixo da terra, tinham os olhos menores, né, embora frágeis, mas elas tiveram maior chance de sobreviver. Por quê? Porque consegue se proteger e se defender do predador, ok? 4. Os fósseis muitas vezes são registros de seres vivos pertencentes às espécies que já não existem mais no planeta Terra, como os dinossauros. Sobre os fósseis e o estudo da evolução, é correto afirmar que os fósseis não têm nenhuma relação com o estudo da evolução, que se ocupa somente das espécies vivas. Pelo contrário, é a partir dos fósseis que a gente consegue perceber a evolução dos animais, dos seres vivos, né? Os processos evolutivos são as mudanças que ocorreram com os fósseis e não ocorrem com as espécies vivas. Pelo contrário, né? Essas mudanças ocorrem com os seres vivos e ocorre o tempo todo. Então, por exemplo, hoje, nós, seres humanos, temos boca, temos nariz, temos os olhos, temos orelha. Vamos supor que daqui a alguns milhares de anos, nós tenhamos desenvolvido a capacidade de se comunicar pelo pensamento. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar utilizando as cordas vocais para se comunicar? Não vamos. Vai ocorrer uma transformação, uma mudança? Sim. Por quê? Porque o nosso ambiente vai ser diferente, porque a nossa condição vai ser diferente. Então, tem várias coisas implicando aí nessa seleção, tá? Por quê? Porque vão nascer pessoas, né, que já são dotadas da capacidade de utilizar o pensamento e que não vai ter a menor necessidade de ter cordas vocais. Então, ela já vai nascer sem a corda vocal. Vai só se comunicar pelo pensamento, ok? Então, isso é um estudo de evolução. Pode ser que o nosso corpo também seja diferente, mas isso, assim, uma mudança que leva milhares de anos para acontecer, ok? Com o estudo dos fósseis, é possível identificar diferentes espécies e como elas se assemelham às espécies atuais, ajudando no estudo da evolução. Exatamente, né? Você tem lá, já ouviram falar do alligator? É uma espécie aí de crocodilo que vive, acho que nos pântanos da Califórnia, se eu não me engano. Eles chegam até 6 metros de comprimento e pesam aí, acho que 1 tonelada, alguma coisa assim.
né? São imensos, são muito grandes. Acho que só um dente dele já é do meu tamanho, né? Exagero. Mas se a gente pensar nos crocodilos lá da pré-história, dos fósseis, existia crocodilo de 12 metros. Muito maior do que esse. Esse de 6 metros seria pequeno. Aqueles do papo amarelo, que acho que tem 1,5 m de comprimento, seria do tamanho de um filhotinho, né? Então, e por que o jacaré de papo amarelo é pequenininho e o alligator é 6 metros de comprimento, imenso? Porque se você for observar as condições de ambiente, a disponibilidade de alimento desses animais, ela é diferente. Então, o ambiente, disponibilidade de alimento, para chocar os ovos, o tempo de chocar, a temperatura do ambiente para chocar o ovo, isso também interfere na espécie, né, na especiação. Então, são muitos os fatores que interferem aí na transformação, na mudança aí dos seres vivos. Como eu já falei também da galinha, né? Se você for olhar a ema, o avestruz, o emu, eles são muito parecidos com a galinha. Só que são do mesmo tamanho? Não, são completamente diferentes, né? A ema, a avestruz, eles têm aí, chega até 1,80 m, 2 metros de altura. A galinha não passa aí de 50 centímetros, né? Elas são assim, pequenininhas. É claro que a galinha cabe na panela, né? O avestruz não, embora tem muita gente que faz sopa com avestruz, né? Darwin soube da existência de fósseis somente depois que já tinha escrito sua teoria explicando o processo evolutivo. Claro que não, ele mesmo estudou vários fósseis, né, para determinar aí, para escrever a origem das espécies, né. 5. Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies em 1859. Pode-se dizer, gente, desculpa a minha voz, mas está muito seco. Pode-se dizer que suas conclusões referentes à ideia de seleção natural foram obtidas unicamente com suas próprias observações? Justifique sua resposta. É claro que não foi só com as suas observações, né? Como eu já disse, ele estudou os estudos de Lamarck, ele consultou outros pesquisadores, consultou outros livros, porque naquela época não existia internet. Então, não tinha publicação científica disponível com facilidade. Tudo que ele tinha eram os livros. Então, não foram só por suas observações, mas também pelas pesquisas de outros livros. Ele consultou também outros pesquisadores da época para poder escrever o seu livro, ok? 6. Imagine a seguinte situação. Em um ambiente, existe uma espécie de pássaro. Nessa espécie, os indivíduos podem ser de várias cores. Alguns são verdes, enquanto outros são acinzentados e outros marrons. Suponha que em certas épocas do ano haja predominância de uma vegetação verde. Qual pássaro é favorecido nessa época? Qual deles fica mais protegido de seus predadores? Então, qual é o que fica mais protegido? É o verde, né? Até agora eu não tinha reparado aqui, mas mal você consegue enxergar o verde. O Só vê por causa do olho. menos e o marrom fica bem evidente, né? Exato, Bruno. Até atrapalha a gente ver, né? Ele aqui no meio das folhas. B. Em outras épocas, a vegetação seca e fica marrom. Nesse caso, quais pássaros têm maior chance de sobreviver? Aí pensa, né? Com as folhas marrom aqui, muito mais fácil de você ver o verde e o cinza, né? Aliás, o cinza ele se camufla bem entre o verde e o marrom, né? Aí o marrom vai ficar escondido na folhagem seca e o verde vai ficar bem exposto. Imagine que ocorra uma alteração ambiental drástica e não haja mais as possibilidades de crescimento de vegetação.
Assim, o ambiente adquire uma coloração marrom definitiva. Quais pássaros sobreviverão? Como serão os descendentes dessas aves? Ou seja, né? Os verdes vão para a panela, com certeza. Os marrons vão ter seus descendentes com a mesma cor,